Eu acho que já começou, né? Tá com um negocinho ali. Oi, tudo bem? E aí, Tudo bom? gente, tudo bem com vocês? E hoje nós estamos numa live mega especial, uma live maravilhosa, com ele, Giovanni. Tudo bom, Gil? Oi, tudo bom? E com você, minha linda? Tá ótima. Eu acho que é uma live bem esperada, porque aqui dentro, nesse Facebook, nas nossas redes sociais, a gente tem bastante gente que mexe com cultura, né? E aí a gente fala assim, vamos trazer alguém para falar sobre cultura, né? E sobre a Lei Aldir Blanc e o que é, para quem é, e se todo mundo pode acessar. Então, antes de mais nada, eu vou passar a palavra para você se apresentar, né? Para falar para o pessoal que está aí do outro lado. Bom, gente, boa noite. Eu fico muito feliz de estar aqui. Recebi o convite dessa minha amiga, dessa minha irmã ativista. Fico muito feliz. Meu nome é Giovanni Cossenza, eu sou cearense. Atualmente eu moro aqui no Paraná, no estado do Paraná, em Curitiba. Eu sou formado em produção cênica pela UFPR. É, Estou estudante de Direito e também eu sou especialista em gestão e produção cultural. E atualmente eu também estou no Conselho Estadual de Cultura, ocupando a cadeira da sociedade civil, que representa o nosso teatro aqui do estado do Paraná. Eu, na época que eu conheci a Rê, a gente se conheceu por um bloco, o Bloco Púrpura, que era um bloco, um bloco voltado ao protagonismo Um trans, braquinho! um bloquinho, Ah, é, que a Renata ela foi a nossa destaque representando as mulheres trans aqui de Curitiba, e foi super lindo, super animado. A gente ainda tem muita foto, tem o vídeo do desfile, quem quiser dar uma olhada, é só jogar no YouTube, Bloco Púrpura, Curitiba, vocês vão ver a primeira edição, essa deusa desfilando e representando muito bem as mulheres trans aqui do nosso estado, em especial da nossa cidade. nossa, Gil, que delícia! Nossa, que bacana! Nossa, que até fiquei... Sorte que eu passei blush, né? Bem, gente, para mim é uma grande honra. Eu acho que quando a gente fala de cultura, a gente está falando de profissionalizações, né, Gil? A gente tem essa coisa que algumas pessoas olham a cultura como uma forma amadora, uma forma baby, né, de se fazer. E o Giovanni, a gente faz o quê, né, Gil? A gente corre atrás de editais, né? E Sim, eu acho que o sim. edital ele é muito importante para prover as pessoas e mostrar que o artista, que ele pode ser remunerado, né? Que ele também é uma profissão, né? Parece é muito engraçado que as pessoas acham que quem é artista é só aquele cara lá da TV, né? Ou essas pessoas, né? E não, né, Giovanni? Isso. É que as pessoas elas têm, às vezes, ideias de o que são culturas, né? E não entendem a cultura como essa coisa ampla que ela é. Até mesmo nós da cultura, às vezes, a gente se esbarra muito nisso. Ai, mas essa cultura em especial, essa manifestação cultural, ela entra onde? Ela é teatro? Ela é dança? Ela é só uma manifestação? Ela é uma celebração? Então, é muito amplo, né? É muito gigantesco, assim, cultura, né? Então, por isso que eu sempre acho importante a gente debater, conversar, entender o que são essas novas linguagens, né? Porque quando a gente fala de carnaval, o que é o carnaval, né? É uma celebração, é uma manifestação só da música, é uma manifestação só de dança? Não, é isso tudo, é uma manifestação cultural popular, né? Então, quando a gente encontra essa questão mesmo, né, do carnaval, a gente já se fala, opa, mas tem o samba, tá, o samba é o gênero musical, mas eu posso definir o carnaval só pelo samba? Não, porque também tem a dança, tem as suas tradições, tem as suas comidas, tem as alas das baianas, que são muito importantes, representam tanto, né? E hoje a gente vai falar do Aldir Blanc, que foi muito importante também para o nosso carnaval, um grande sambista, se não me engano, o Aldir Blanc ele é jornalista, né, na sua formação, mas é um grande músico, foi um grande músico, e hoje essa lei tem a honra de levar o nome dele, né? Então eu acho que é muito bacana a gente fazer todo esse desenho para a gente chegar nesse ponto, né?
Ai, bacana. Ó, Vitor, eu vou te deixar incumbido de um favor. Você vai marcando algumas perguntas, se de repente tiver. Aí você entra na live e fala a pergunta que o Giovanni vai estar respondendo. Bem, gente, para vocês que estão assistindo, a gente vai estar falando sobre cultura, sobre a Lei Aldir Blanc, né? Por exemplo, já chegou o período da Covid, a gente vê famílias entrando em colapso e a gente vê principalmente os nossos artistas de rua, né? Os nossos outros espaços sendo fechados, teatro, cinema, palcos, lugares de exposições, até mesmo as próprias ruas, né, sendo fechadas, e aí chega essa lei Aldir Blanc. Então, você já deu spoiler, mas eu vou falar para você falar quem é Aldir Blanc, né, para a pessoa saber como é que surge, né, porque de repente a pessoa diz, a pessoa recebe o nome de uma lei, de uma MP, né, de uma lei da cultura, mas quem é o cara, né? Então, Giovanni, quem é o cara? Quem é Aldir Blanc? Olha, eu acho muito difícil falar do Aldir Blanc, porque é, ele é um acontecimento assim na cultura, né? O Aldir Blanc, ele é formado como jornalista, músico e infelizmente a gente perdeu ele recentemente para essa Covid, né? Ele foi um dos artistas que foi levado por ela. Então, foi um momento muito bacana fazer essa homenagem, infelizmente, né? Mas que bom que foi feita essa homenagem, essa lembrança dele, porque até mesmo na época quando o Aldir faleceu, foi junto com uma leva de grandes artistas, então foi importante relembrar ele nessa lei, né? Eu não vou me delongar muito falando sobre quem foi o Aldir Blanc, porque eu acho que eu falando aqui é muito pouco. Eu vou convidar as pessoas a conhecerem as músicas do Aldir Blanc, que ele tem músicas incríveis, textos incríveis, ele trabalhou muito em jornais como cronista, então faço esse convite para as pessoas, porque eu acho que muito melhor do que alguém falar do artista é a pessoa conhecer a obra dele. Então eu faço esse convite, pesquisem, gente, que ele tem músicas incríveis, textos incríveis, e é uma figura icônica, uma figura muito alto astral, né? Vocês podem até achar que ele era um homem bravo, com aquela postura, aquela barba, mas se vocês pegam alguns vídeos dele, vocês acabam descobrindo que ele era um avô muito brincalhão. Ele tem vídeos que ele fala que, em brincadeira com os netos, ele era o cachorrinho que os netos subiam em cima. Então, ele era um músico extremamente sério, extremamente profissional, mas também um ser humano incrível e com um grande coração. Arrasou. Tá, agora vamos adentrar essa live. O que é a Lei Aldir Blanc para as pessoas que estão assistindo? De repente tem drag queen assistindo, tem cantores, tem dançarinos, né? Vamos falar para esse público que está específico, também para quem não é, mas que de repente conhece alguém que faz cultura, né? O que é a Lei Aldir Blanc? Bom, gente, a Lei Aldir Blanc, ela é a Lei 13.017, tá? Ela é uma lei que pega do nosso Fundo Nacional de Cultura, é um fundo que existia já há bastante tempo, que nunca foi utilizado, né? Então, ele tinha uma boa quantidade de dinheiro lá, ele estava bem contingenciado. Então, quando a gente vê o Fundo de Cultura, esse dinheiro é um dinheiro de 3 milhões, não, bilhões, 3 bilhões que estava lá e que agora foi destinado para a cultura. Todos os estados receberam uma parcela e todos os municípios também recebem uma parcela desse valor, tá? Então, se você entra a CMN, a Confederação Nacional dos Municípios, CNM, eles disponibilizaram uma tabela com os valores estipulados de que cada município e que cada estado vão receber, né? Então, quem tiver interesse pode entrar no site da CNM, né, e dar uma olhadinha para ver quanto que o seu município e o seu estado vão receber, né? Quem pode participar dessa lei? Essa lei é voltada para os artistas em geral, tá? E ela é desenvolvida em três alíneas, né? Que uma é para renda emergencial, caso você não tenha conseguido ter acesso ao dinheiro destinado do governo federal, né? O auxílio emergencial. Você pode ter acesso a esse dinheiro da cultura, se você for um artista e não ter recebido. Ô, Giovanni, esse dinheiro do auxílio emergencial, eu não sei, né? Parece que ele cai de forma única ou são três parcelas? Depende de como que aconteceu, porque assim,
quem iniciou, quem conseguiu fazer o pedido e começou a receber, recebe de forma única. Teve alguns pedidos que que foram bloqueados ou que foram cancelados, ou porque foi encontrada alguma questão que travou no sistema da Caixa Econômica Federal e do Dataprev. Então, pode acontecer que muitas pessoas, né, tiveram esse auxílio bloqueado, mas indo na Justiça, a Defensoria Pública da União também deu uma força em relação a isso, né, ajudando as pessoas que estavam com alguma dificuldade ou em demora da análise. Então, às vezes, esse dinheiro pode ter vindo já de uma vez para alguma pessoa, né? Então, tem essa E questão aí, por também. exemplo, assim, Giovanni, a gente sabe que, então, cantores podem ser contemplados, dançarinos, drag queens também? Claro, podem ser Drag contemplados queens também. também. Eu vou fazendo pergunta assim, parece assim, é boba, porque às vezes eu tenho as nossas irmãs drag queens que estão assistindo e aí elas não sabem que elas estão fazendo cultura. Então é muito importante a gente fazer esses apontamentos. Artesãs. Podem também. Então, por exemplo, assim, a gente tem muitas aquelas mulheres também que fazem pinturas, né? Também? Sim, sim. Tantos artistas que fazem o artesanato, ou até mesmo grupos indígenas que fazem essa arte utilitária, eles também têm direito a receber tanto a renda emergencial como ter acesso aos editais de fomento, né? É porque eu acho que é importante, Rê, só rapidinho para as pessoas entenderem, que assim, foi feita uma divisão desse dinheiro. O Estado, ele ficou responsável pela renda emergencial e pelo fomento, né? E os municípios também ficaram responsáveis pelo fomento e pelos espaços culturais. Então, espaços culturais também têm direito a receber esse auxílio. É só procurar no seu município para ver como que o município está cuidando, né, e tudo mais. Mas foi E como feita que a essa gente faz divisão. essa transparência, Gil? Essa A gente sabe assim, transparência porque pode às falar. vezes, por exemplo, assim, a gente tem uma irmã, um irmão que mexe com cultura, com produção cultural, lá naquela cidadezinha que de repente tudo é muito burocrático, né? Como é que ela faz para saber do auxílio? Embora você já falou um pouquinho, que é só acessar o CMN, a comissão, como que é? É o CNM, é a Confederação Nacional dos Municípios. Lá eles fizeram uma estimativa de quanto cada estado e cada município ia receber, que foi uma tabela que foi disponibilizada bem no começo, né, quando estava sendo feito o debate da Aldir Blanc, dessas primeiras conversas, né, as conversas iniciais. Então é bem importante verificar isso, porque alguns valores podem ter sido alterados. Aqui no Paraná a gente teve uma grata surpresa, né, pelo estado, que acabou vindo um pouquinho mais. Então é importante também ficar atento a nisso. Aí quem que acaba selecionando? É o município? É o estado? É o governo federal? Quem que distribui esse dinheiro? Quem distribui e quem seleciona? O dinheiro ele está sendo distribuído para os estados, tá? Conforme eles vão colocando o plano da utilização desse dinheiro na plataforma Mais Brasil. Aqui no sul do Brasil, aqui no sul, né? Os estados que já receberam foram Santa Catarina e o Paraná, que eles já encaminharam os planos para a plataforma Mais Brasil, então eles já tiveram acesso a esse dinheiro. Os estados, né, podem acompanhar pela plataforma, né? Eu não lembro agora se a gente consegue ter esse acesso facilmente, mas pela própria plataforma a gente pode ir acompanhando e acessando. Em relação à destinação desse dinheiro, né? Vai depender do município e do estado. Porque esse dinheiro ele vai ter todo um rito a ser entregue, né? Infelizmente, a gente tem a questão burocrática. A questão burocrática, em alguns pontos, a gente conseguiu amenizar, né? Escolhendo alguns caminhos que não exigem tantos documentos e tudo mais, mas ainda tem alguns que precisam, né? Por exemplo, a questão do fomento. Dependendo de como o município ou como o estado utilizarem, é aquele processo de edital, que daí você tem que levar uma documentação e tudo mais. Eu acredito, né, que muitos municípios vão acabar indo pela opção mais fácil, né, para exigir menos documentos possíveis, e tem meios para fazer isso, né, para poder até mesmo facilitar o artista, porque a gente sabe que nós já passamos muitos dias de pandemia, então às vezes é comum que as pessoas não gastem tanto dinheiro para manter os impostos em dia. Às vezes a pessoa acaba preferindo, em vez de pagar um imposto,
comprar a sua comida, né? Então, às vezes, também isso foi pensado para ter essa acessibilidade para o artista, né? Porque às vezes ele está com uma conta do IPTU atrasada e daí fica com uma certidão positiva, então isso pode complicar. Então, isso depende de cada gestão, como que eles estão organizando isso. Ah, tem isso também, Gil? Tem. Porque, assim, todo o dinheiro que sai da De esfera repente, o pública... artista... Vamos pegar assim, de repente, uma produtora. Vamos pegar o caso de uma produtora, né? Pessoas que já estão produzindo espetáculo, fazendo evento, aí chegou o Covid-19, ela atrasou os impostos, né? Não pagou determinadas coisas. Aí ela vai ser positivada no cadastro, de repente ela pode não receber. Isso, pode acontecer isso. É que depende como que vai ser essa ordem que o município vai exigir esses documentos. Se eles vão exigir um documento com um pouquinho mais de atraso, ou se eles vão exigir uma certidão em estados negativo, né? Que é quando a gente tem a gente está devendo, né? A gente não tem uma certidão negativa, mas a gente tem uma certidão em estado negativo, quando a pessoa se compromete a fazer esse pagamento. Então, isso tudo vai depender de como a atual gestão de cada município e também dos estados vai estar lidando com isso. Giovanni, por exemplo, assim, eu vi que a maioria dos auxílios, ou emergencial para os artistas, era feita inscrição no SIC Cultura. Isso. E aí, por exemplo, assim, muito... Sabe que eu particularmente, fico muito triste de saber que a grande maioria dos nossos artistas, eles não têm acesso a muitas plataformas, né? Até mesmo, vamos supor, a partir do momento do artista ele se colocar no papel de destaque, até ele acessar, e ainda assim é muito burocrático, e ainda muito burocrático quando entra um colapso, como esse período do Covid, e quanto é dificultoso ele ter informação, por exemplo, para fazer inscrição no SIC, né? O SIC da Cultura. E aí, por exemplo, o que eu queria perguntar para você, o que é aquele cadastro? Para que serve? Para quem é? Aquele cadastro, ele é para ajudar a fazer um cruzamento de dados, sabe? Porque, assim, dentro dessa renda emergencial que o artista pode vir a receber via Lei Aldir Blanc, tem alguns critérios que as pessoas têm que se encaixar. Por exemplo, se você já recebeu o auxílio emergencial do governo, você não tem direito à renda emergencial, né? E, basicamente, todos os critérios da renda emergencial são iguais ao do auxílio emergencial. Então, se você recebeu mais de 28 mil, não lembro agora os quebradinhos, mas tipo, menos que 29 mil no imposto de renda de 2018, você não pode ter acesso. Se você tem um emprego formal, você não pode ter acesso. E vários outros itens, sabe? Se, por exemplo, se a gente tem uma família de 5 pessoas, e 2 pessoas já receberem o auxílio da renda emergencial, você não tem direito também, que é que nem a questão do auxílio emergencial do governo. Então, tem vários critérios de seleção que entram nisso também. O cadastro, ele foi feito para poder cruzar esses dados para a gente não poder também ter um erro na hora de fazer esse pagamento, sabe? Porque a gente sabe que já teve no auxílio emergencial do governo pessoas colocando dados de pessoas que já eram falecidas, teve vários cadastros feitos por militares. Então, tem que tomar bem esse cuidado para que essa renda que é destinada para os artistas fiquem para os artistas. E principalmente para os artistas que não tiveram acesso à renda emergencial do governo federal, né? Por causa disso. Mas aquele cadastro é bem correto, é bem amplo, e foi pensado assim, foi construído pelos estados em várias mãos, para que fosse bem completo, para que o artista pudesse realmente se sentir contemplado, caso ele fosse de alguma área que não é tão tradicional, digamos assim, né, dentro da cultura, para ele poder se expressar ali dentro. Por exemplo, assim, os manos do grafite também pode ser contemplado? Sim, são artistas visuais, artistas plásticos. Deixa eu perguntar, em algumas cidades, por exemplo, vamos pegar Curitiba, aí, que é grande, aqui, até mesmo aqui em Apucarana, existem os slams das minas. Quem participa desses slams também pode, que é batalha musical, né? Sim, quem participa de slams, elas podem participar sim.
teve algumas dificuldades, porque no começo, né, quando a gente falava começou as discussões, muito se falava dos informais, né, e dos espaços de cultura que eram realizados, que eram espaços informais, que não tem CNPJ, que não tem um cadastro, em especial essa questão dessa cultura de arte urbana, né. Infelizmente, pelo decreto que foi editado, o nosso decreto ele acabou não considerando, né? Então, ficou ainda essa questão dos espaços, né? Serem necessariamente espaços que tenham um CNPJ, que tenham um cadastro, ou então que tenham algumas burocracias que ele possa responder para poder ter esse acesso, né? Então, realmente teve essa questão. Mas a pessoa, as meninas, né? Elas podem ter, sim, esse acesso, porque elas são artistas. O slam é, sim, uma arte muito linda, muito bacana, que traz essa verdade, né? Então, ela é uma arte considerada e elas têm todo o direito, assim como qualquer artista, elas são artistas, né? Então, assim como um ator de teatro, uma atriz de televisão, elas estão nesse mesmo patamar e elas podem, sim, acessar essa lei. Gente, é uma grande honra estar falando com o Giovanni. Nós estamos hoje falando um pouquinho sobre cultura. Eu vi que algumas mulheres já entraram na nossa live, foram deixando recadinhos, a Aurita, né? E é muito importante você que está aí do outro lado, sabe um pouquinho que existe uma lei chamada Aldir Blanc, que chegou para dar um respaldo ao movimento cultural, aos nossos artistas, né? Claro que a gente ainda precisa discutir muitas coisas, por exemplo, principalmente sobre tecnologia, sobre plataformas, né, e conexões. E a gente trouxe o Giovanni para estar falando, para estar debatendo com a gente. É delicioso estar nesse bate-papo, né, Giovanni? E assim, se de repente você tem uma dica do outro lado, manda, escreva, a gente coloca aqui no rodapé, ou senão a gente dá um jeito de responder depois. A grande preocupação é que a gente quer levar informação para muitas pessoas que não têm. A gente sabe o quanto a arte de periferia, né, a arte das periferias, elas são renegadas ao próprio direito de existência, né? Então, Giovanni, você está livre com o espaço de fala, por favor, fale, porque o povo quer ouvir, né? As nossas irmãs drag queens, aos nossos palhaços, que também fazem a questão da palhaçaria como arte cultural, arte circense, o pessoal da cultura, nossos atores, está livre com a palavra para você falar. Bom, gente, em especial, né, falando para o pessoal de Apucarana, eu já tive em contato com a gestora cultural aí de Apucarana e eu tenho certeza que vão vir projetos lindos para vocês. Foi um dos municípios que não devolveram dinheiro, né? Porque a questão da Lei Aldir Blanc ela é um repasse de dinheiro. Como que funciona essa questão desse repasse? O governo federal passa tanto para os estados quanto para os municípios, que encaminharam os programas na plataforma Mais Brasil. Então, acaba também sendo uma lei que desafia os nossos gestores culturais, né? Porque as pessoas acabam, às vezes, não tendo esse olhar para a cultura, e agora que a gente começa a perceber, né, que esses descasos que a gente tem com a cultura. Então, essa lei Aldir Blanc, eu acho que é um marco histórico, para a cultura, porque a partir de agora, muitas gestões, muitos governos vão começar a ter um outro olhar para a cultura, né? Porque a gente tem toda uma legislação que legitima a criação de conselhos estaduais e municipais. A gente tem toda uma legislação que fala da importância da cultura e a gente começa a perceber que tem muitos municípios que não tem conselho, não tem leis de incentivo à cultura municipal, não tem fundos municipais, não tem as próprias... Ai, me fugiu agora o nome. É como se fosse um... Não, porque normalmente elas têm secretaria, mas é junto, né? Que daí vira Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo. Ai, gente, são encontros. Eu não vou lembrar agora o nome, mas é como se fosse um grande encontro, né, da cultura para ser debatido o que é cultura, ser debatido as necessidades das linguagens artísticas que tem nesse município. Então, é muito importante que isso aconteça, sim, que a gente veja essas feridas abertas para a gente entender o que a gente precisa melhorar para o futuro, né? Eu acho que essa lei vai ser muito importante
para as pessoas começarem a dar esse olhar especial para a cultura, né? Porque muitos municípios vão receber esses valores, não vão saber o que vão fazer com eles e vão acabar devolvendo eles, né? Às vezes as pessoas, os gestores, eles não devolvem só porque eles não sabem fazer, mas é porque eles nunca fizeram e têm medo de errar, né? Então também tem essa questão. É, Por eu isso estava acompanhando antes a questão do Covid, né? Eu estava acompanhando o Ratinho, né? O governador Ratinho, ele disponibilizou para o Fundo da Cultura, na época, 33 milhões, né? Em editais. E aí 16,5 ficaria na capital, 16,5 seria distribuído para o interior, né? E eu vi que algumas cidades do interior nem escreveram o projeto, mas eu acho que justamente pela medo de repente, receber penalidades, né, jurídicas, né, porque quando você mexe com dinheiro público, você tem que dar uma clareza, e o dinheiro público a gente não pode errar, né, Giovanni? E aí eu vejo, assim, que as prefeituras, elas, muitas vezes, elas têm medo de pegar esse dinheiro, né, de escrever edital, e como é que depois ela vai fazer a prestação de conta, porque também o dinheiro da cultura ele é especificamente para a cultura, você não pode usar, eu acho que em patrimônio público, né, Giovanni? Eu acho que ela tem várias limitações, e aí as pessoas ficam com medo de receber processos, de repente fazerem denúncia no Ministério Público, ao mesmo tempo que essa fiscalização ela é importante, mas ela também ela é intimidadora para algumas pequenas cidades, né, Giovanni? sim, sim. Eu gosto, eu sempre brinco com essa situação, fazendo uma analogia com o que a gente tem nesse geral do Brasil, né? Às vezes a gente vê tantos casos de corrupção, a gente vê tantos escândalos, né? E daí uma hora a mão pesa. E eu acho engraçado porque eles vão pesar logo com a cultura, né? A gente vê tantos escândalos políticos envolvendo medicamento, cirurgias, e daí na hora de pesar a mão eles pesam para a cultura e exigem mil e uma coisas que antigamente não eram exigidas e que agora passou a ser, né? Então, às vezes, eu fico um pouco triste pela cultura ter que acabar pagando pelo erro dos outros, né? De outras pastas, de outras gestões, às vezes, não falando de alguma gestão específica, mas de erros que a gente acaba encontrando pela nossa política não exemplar brasileira, mas acaba sendo que algumas áreas acabam sendo penalizadas por isso. Realmente, o dinheiro público é o nosso bem, é um bem maior, né? É algo que a gente tem que se preocupar. Todos os gestores, eles têm vinculado com esse dinheiro, com as suas gestões, né? O seu CPF, porque se você comete um erro desses, você é penalizado pessoa, não a entidade. Então, por exemplo, se a gestora de um município recebe um dinheiro para a cultura e acaba empenhando ele de forma irregular, ou até às vezes não por maldade, mas por um desconhecimento, ela é obrigada, assim, a fazer esse pagamento, né, a se responsabilizar pessoalmente, patrimonialmente por isso. Então, todo o dinheiro que é empregado, que é de ordem pública, por um gestor, de forma errada, ele vai pagar, né? Então, às vezes, acaba tendo esse medo da pessoa, se eu fizer isso errado, e como que isso funciona. Por isso é muito importante que se passe, sim, a cultura, os editais e tudo, pela área jurídica, para ver se está tudo realmente coerente. É muito importante as procuradorias municipais para isso, né? Para que realmente esse dinheiro seja empenhado de forma correta. Porque às vezes a gente faz, por exemplo, eu vou pegar uma parcela desse dinheiro da Aldir Blanc e vou colocar para a escola municipal, para pintar o muro da escola. É bacana? É bacana, mas não pode. Pela lei, a gente não pode acabar beneficiando nenhuma entidade de esfera municipal, nenhuma entidade pública, né? Então, tem que ser bem pensado isso, como isso vai ser empenhado, porque se a gente empenha isso de uma forma errada, por mais que seja com a melhor intenção do mundo, né, acaba tendo também esse prejuízo. Então, tem que tomar bem esse cuidado para aplicar esse dinheiro da forma mais correta e que essa aplicação não seja penosa também, né? Porque senão a pessoa aplica um dinheiro para a cultura, faz algo inédito e depois acaba sendo punida por isso, é bem difícil, né? Daí as pessoas perdem esse estímulo de fazer algo pela cultura porque, eu não sei fazer, eu tomei um processo nas costas, não quero fazer mais. Então, por isso que a gente tem que caminhar bem certinho, bem juntinho,
para que não tenha esses erros. Porque se tem os erros, infelizmente, tem que se pagar, né? Olha, a professora Aline Ueda, que de Apucarana, maravilhosa. Professora Moranguinha, parece a Moranguinha. Esse é muito importante, esse debate que a gente está fazendo, porque é importante que vocês aí do outro lado, que vocês entendam que a cultura, ela é também trabalho, né? E que você pode viver desse trabalho chamado... Que eu acho que é o grande erro do Brasil, Giovanni, é a gente não profissionalizar a cultura. A gente olhar a cultura como fato isolado e não como uma usina cultural, né? Porque quando a gente olha a cultura, pegando um teatro, né? Um espetáculo que vai ter cabeleireiro, vai ter maquiador, vai ter pessoal que vai cuidar das roupas, vai ter o pessoal da iluminação, do som, que vai ter várias outras pessoas que também vão ser contempladas com a criação de um espetáculo, né? Isso é muito triste quando você vê que as gestões, por exemplo, assim, as próprias prefeituras municipais, elas não investem em cultura. Isso, assim, me rasga o coração, sabe? Pegando os meninos da periferia, eu acho que a periferia, por si só, ela é um grande celeiro de vários talentos, mas, ao mesmo tempo, é um grande descaso, né? Porque daí, geralmente, a cultura, ela fica centrada em algo central, desculpa, parece um pleonasmo, né? Uma redundância. Mas a cultura, ela é algo centralizada. E aí a arte, a manifestação cultural periférica não é contemplada. Então, acho que trazer você para a gente fazer esse debate, para a gente falar um pouquinho da cultura, que as pessoas podem, sim, acessar a Lei Aldir Blanc, né, quando você fala que as meninas do slam podem acessar, que as pessoas, que as drag queens, que os atores e atrizes, cantores, bandas, pessoas também que mexem com artesanato podem estar acessando, isso é uma disseminação, né? A gente sabe Sim. que as lives hoje, ela acontece por sistema de privilégio, porque nem todo mundo tem conexões, uma boa internet em casa, né? A gente fala para pessoas que têm um certo sistema de privilégio no período de Covid, né? Mas não é a grande realidade dos brasileiros, né? A gente está tendo uma miserabilidade, né? A gente está decaindo o poder de compra, a gente está decaindo como cidadão e cidadã. Então, acho que trazer você para falar sobre a cultura, sobre a Lei Aldir Blanc, quem pode ou quem não pode acessar, é uma grande honra. Então, se você puder falar mais um pouquinho, repetir, né, para essas novas pessoas que estão entrando, quem é que pode acessar a Lei Aldir Blanc? Bom, a Lei Aldir Blanc, ela pode ser acessada tanto por artistas, pelos técnicos também, que, como a Renata lembrou, são uma figura extremamente importante. Sem os nossos técnicos, as coisas não saem. Se a gente não tem um iluminador, se a gente não tem um operador de luz, melhor dizendo, o operador de luz, o operador de som, a nossa maquiadora, os nossos camareiros, o nosso espetáculo a gente sabe que não sai. A gente sabe que a cultura é um grande organismo que tudo depende um do outro. Porque se a gente não tem aquela menina da técnica que vai te entregar o adereço de cena, né, o objeto de cena para você fazer aquela cena que foi marcada, que você é atriz, treinou para fazer perfeitamente, se o objeto não estiver lá, você não vai fazer. Essa técnica também entra. Essa técnica também entra. Ela também tem direito de acessar esse dinheiro. E até uma coisa que eu acho bacana falar, Rê, é que a Lei Aldir Blanc, ela é pensada nesses profissionais, os profissionais que vivem de arte. Por isso, quando a gente vê uma renda emergencial que é permitida só para artistas mesmo e para os técnicos, e que não contempla as pessoas que já receberam outro benefício, é realmente para chegar nesse artista. Quando a gente vê os editais de fomento, que não são voltados para o poder público, ou seja, o poder público ele não pode pegar esse dinheiro e, por exemplo, vou dar um exemplo fictício aí com o Teatro Cine Fênix, né? O Cine Teatro Fênix aí de Apucarana. Digamos que o Cine Teatro Fênix precise de novos refletores, uma nova iluminação. Por mais que isso seja muito rico e muito bom, a lei não é destinada para isso. A lei é destinada para dar esse dinheiro para os profissionais da área cultural. Então, às vezes, até algumas pessoas pegaram e acharam meio estranho, né?
a gente tem uma lei que permite que a gente faça edital, que a gente faça prêmios, que a gente tenha a questão do fomento cultural, né? E que ela limita a participação do poder público, por mais que a gente tenha teatros municipais precisando de reformas, precisando de melhoras técnicas, a gente tem essa barreira que fala, não, esse dinheiro não é voltado agora para vocês, é voltado para os profissionais da arte, para os profissionais que vivem disso, para os espaços que não recebem verbas que não pertencem ao aparato municipal, ao aparato estadual. Então, isso é muito importante, porque essa lei é tanto para as tribos indígenas que desenvolvem sua cultura, para a nossa Congada da Lapa, para os artistas que desenvolvem essa cultura lá na Lapa, que já se perdeu pelo Paraná, que vale a pena lembrar que a Congada tinha na Congada de Curitiba e tinha em outros lugares. Tinham vários outros municípios que desenvolviam a Congada. Hoje ela só existe na Lapa. Então, esses profissionais que desenvolvem, que resistem com a sua cultura e fazem ela se ressignificar, é muito importante eles estarem lá. Os nossos fandangueiros, os nossos caiçaras que têm um fandango caiçara, é para eles também. E também trazendo mais para o nosso universo... do litoral do Paraná, né? Isso, ele é do litoral do sul do litoral paulista e do norte do litoral do Paraná. Essa cultura se desenvolveu lá. E agora também trazendo para o nosso universo, né, Rê? Drag queens, artistas da noite, performers, DJs, também tem direito de participar disso. Também tem direito. DJ também? Também. Eles são profissionais da área da música, eles foram afetados. Um DJ ele recebe pelos eventos que ele faz. Como que a gente vai conseguir fazer um evento, uma festa, para a gente receber o nosso aquezinho no final de tudo, né? O nosso dinheiro. Então, é importante que a gente lembre disso, que existe todo um aparato para nossa diversão, porque quando a gente sai para curtir, para ir para balada, ir no barzinho da cidade, sempre tem aquele músico, aquele artista que desenvolve a sua arte, e que ele vive disso, ela vive disso, e eles não recebem sempre auxílios de governo. A Lei Rouanet, ou as leis de incentivo à cultura estadual e municipal que existem, elas às vezes são voltadas para um nicho específico, para um grupo que já existe há bastante tempo, que desenvolve a sua arte há bastante tempo e que já tem uma estrutura, de certa forma. Mas a gente tem que lembrar que existe aquele violeiro, aquela DJ, aquela drag, que desenvolve a sua arte e que recebe por show, por apresentação. Se não tiver casa aberta, não vai receber. As hosts, né, que sempre estão nas portas, extremamente enfeitadas, maquiadas, bonitas, as nossas conhecidas drags que fazem esse trabalho, elas não vão receber se a casa estiver fechada. E a casa está fechada. E não é todo dono de empreendimento cultural que vai ter esse coração de continuar pagando elas para elas não irem trabalhar. O home office também é um privilégio, porque a gente tem uma questão de um equipamento que tem que ter, uma internet que tem que ter. São poucas pessoas que às vezes têm acesso a esse home office e que podem estar tranquilas, porque estão desenvolvendo seu trabalho. Mas e aquela artista, e os artistas de rua, que passam um chapéu, que passam suas cases para as pessoas jogarem as moedinhas? Os artistas de rua também têm direito a essa lei, também podem participar, e é extremamente importante que chegue até eles, né? Vale ressaltar, né? Isso é um ponto positivo. Isso é um ponto positivo. O Estado do Paraná fez uma parceria com algumas casas do trabalhador. Então, caso o artista tenha alguma dificuldade, às vezes com a internet e tudo mais, os artistas podem estar indo para as casas do trabalhador e pedindo acesso, e pedindo ajuda para, às vezes, inscrever um projeto lá, utilizar a internet daquele espaço que tem uma internet, né? Então, é muito importante que a gente também saiba disso, porque, às vezes, em casa a gente não tem, mas na rua a gente pode ter, né? Nossa, que bom, né? E que rico e gratificante toda essa questão, né, Giovanni? A gente poder levar informação, disseminar, né? Eu gostaria que você que está do outro lado, de repente conhece, né? Igual o Giovanni falou, de repente tem os violeiros, né? Tem aquelas pessoas que tocam, aqui em Apucarana tem a Feira do Produtor, né? E às vezes tinha cantores que iam fazer apresentação. Então, se de repente vocês conhecem essas pessoas, gente, divulgue a Lei Aldir Blanc, pede para acessar, né? Onde que a pessoa pode estar acessando, Giovanni? Então, eu lembro que o Estado do Paraná
fez parceria com as Casas dos Trabalhadores e fez parceria com mais uma entidade. Eu vou ficar te devendo essa segunda entidade, eu nunca lembro Tá, de tudo. Mas depois eu tá. posso te encaminhar para você repassar para algumas pessoas, tá, Rê? Aham. Gente, é muito bacana. Eu acho que esse bate-papo da cultura, acho que ele foi extremamente enriquecedor, porque a cultura ela reflete a pluralidade de um povo, ela reflete a nossa singularidade, né, Giovanni? E no estado do Paraná, a gente também, né? Igual a Giovanni falou, nós temos a questão dos fandangueiros, né? Nós temos várias outras, tem até mesmo o carnaval de rua, né? Que agora, esse ano, acho que provavelmente até janeiro a gente já não vai ter, né? Eu acho que o nosso carnaval vai estar comprometido, né, Gil? Olha, eu acredito que sim, eu acredito que sim. Eu tenho uma visão bem otimista em relação a esse momento histórico que a gente está passando dessa pandemia, né? Eu torço, né? Agora vamos depender dos nossos cientistas brasileiros e os nossos cientistas de um modo geral, né? Desenvolverem logo essa vacina e começarem a aplicar. Eu acredito, eu torço que ainda saia uma vacina esse ano, né? Vamos ver se o meu otimismo, junto com vários outros otimismos desse nosso planeta Terra, a gente consiga alcançar isso, né? Mas eu realmente acredito que os nossos réveillões, o nosso final de ano esteja comprometido, o nosso carnaval também esteja comprometido. Agora é aguardar e entendendo, né, esse novo universo, que é esse universo tecnológico para alguns que têm esse acesso que a gente possa ter, né? E torcer para que a gente consiga sair dessa sem grandes perdas, né? A gente já teve algumas, infelizmente, mas vamos torcer para que essas perdas não se amplifiquem, né? Eu acho que a gente tem que sempre torcer e esperar o melhor, tentar ao máximo, né, buscar alternativas. Eu fiz uma pesquisa sobre a Apucarana, né, e eu vi que a Apucarana tem vários parques, tem várias opções assim turísticas, né? Então eu acho que pensar mesmo em eventos maiores, eventos ao ar livre, né, onde o artista possa desenvolver a sua arte, pensar em coisas que não prejudiquem, né, esse artista e que também não comprometam esse isolamento social, mas que esse isolamento social não se torne uma doença para algumas pessoas que estão sozinhas, né? É sempre bom a gente lembrar que a arte também tá ajudando muito nesse momento, porque quando as pessoas estão se sentindo só, às vezes elas escutam uma música, às vezes elas veem uma série, às vezes elas leem um livro. Então, é importante também olhar a cultura como algo necessário ao ser humano. Assim como a gente precisa se alimentar, assim como a gente precisa às vezes, de remédios, de saúde, a gente também precisa da cultura. Principalmente às vezes, quem mora sozinho ou quem tem filho pequeno, quer um remédio melhor do que, às vezes, colocar uma Peppa Pig na televisão e a criança parar de gritar e assistir aquele desenho, né? Então, é importante a gente também relembrar esse papel da cultura, esse papel de entreter, esse papel de criar sonhos, de desenvolver essa vontade nas pessoas, né? A gente escuta uma música e de repente a gente olha e fala: poxa, eu quero aprender a tocar esse violão para eu poder tocar essa música bonita para minha namorada, para o meu namorado, para minha noiva, para o meu noivo. Eu quero aprender a tocar essa música para tocar para minha avózinha, que ela gosta tanto. Às vezes a cultura ela desperta coisas na gente que a gente nem sabe. Às vezes a gente vê um filme muda uma perspectiva de vida toda, né? E como a gente tem filmes bons, né? E também eu acho que é importante a gente lembrar que isso que é o importante, né? Também a gente lembrar das pessoas que já fizeram isso. Por isso sempre falo também da necessidade da gente fazer memória, da gente lembrar de fazer projetos que tragam a memória, fazer projetos que a gente relembre dos que passaram, né? Porque os artistas que passaram, os nossos artistas mais antigos, eles pavimentaram essa estrada que a gente anda hoje, né? Assim como o movimento LGBT, que ia mais, a gente também não pode esquecer do passado, de quem lutou, quem estava na frente, quem pavimentou toda essa nossa estrada. Então é muito importante a gente fazer essa memória, a gente enaltecer os que já se foram, receber os que estão chegando e lutar pelo nosso presente. É muito importante que a gente faça isso, porque se a gente não fizer, a gente vai esquecendo, a gente não, depois de um tempo a gente nem vai lembrar mais, não vai ter a importância, ou às vezes não vai ter a curiosidade
de, por exemplo, saber quem é o artista que dá um nome à lei. Então é muito importante que a gente faça isso, que a gente estude, que a gente leia e que a gente possa bater no nosso peito e falar: eu sei quem é esse artista, eu sei a luta que ele teve, eu sei porque ele está ali, eu conheço isso tudo, e é muito importante que a gente faça isso. Não vamos esquecer também dos que já se passaram, e vamos lutar e lembrar sempre deles, que isso é muito importante, né? Essa questão da gente lembrar da nossa ancestralidade, né? Da onde eu vim, quem sou eu, para onde eu vou, né? Eu acho que esses referenciais, igual o Giovanni teve na conexão, mas é muito importante, gente, a gente sempre lembrar da onde nós estamos e para onde nós vamos. E referendar o movimento cultural sempre é uma honra, né? Eu quero, de antemão, agradecer essa live que foi sobre cultura, que foi para falar da nossa grandiosidade no nosso território, né? Essa territorialidade, né? Bem, eu quero agradecer a todos e a todas, agradecer a presença de Giovanni Consenza, que é maravilhoso, que é um menino lindo, que eu tenho um carinho especial. Eita! Esse é um dos males da nossa desse nosso novo sistema, né? Às vezes os nossos ao vivos acabam tendo esses problemas técnicos, né? Não é que nem às vezes o cinema, quando a gente tem tudo gravado, edita, acaba acontecendo essas adversidades, né? Mas vamos esperar um pouquinho para ver se a Renata volta. Opa! Giovanni, vamos esperar só um pouquinho que ela já está resolvendo aqui, tá? Beleza, Vitor. O ruim é que não tem nem as perguntinhas. Vitor, não tem as perguntinhas? Se tiver alguma pergunta também para eu ir respondendo, para a gente também não ficar nesse silêncio. Pois é, não tá tendo perguntas. A Renata entrou de volta, peraí. Ah, tá. Oi, O que Rê. aconteceu, Vitor? Oi. Não, mas eu já estava achando que já ia para as considerações finais, né, gente? Eu quero agradecer imensamente, dizer que foi extremamente rico, extremamente prazeroso. Ah, Elizabeth Costa! Amo! Mulher maravilhosa, mulher do movimento negro. Ah, eu amo essa mulher, apaixonadíssima. Quero mandar um abraço também para o pessoal que foi acessando a nossa live. Eu quero agradecer, Giovanni, dizer que eu estou extremamente agradecida, enriquecida, né, por tudo, né? Ai, Rê, eu que agradeço o seu convite. Sempre que precisar ligar, chamar, pode chamar, a gente está sempre junto. Agradecer a Renata, que a gente se conheceu por causa da cultura, né? Por causa da cultura e do movimento. Então, é sempre um carinho enorme estar aqui com você. Espero sempre poder ajudar e o que precisar de mim para falar de cultura, falar sobre acesso às políticas públicas culturais, pode sempre contar comigo. Agradecer a todo mundo, a todas, a todos e a todas que passaram por aqui. Agradecer mesmo, gente. É muito importante a gente fazer esses bate-papos, ter essas trocas, né? Eu acho que é uma riqueza que a gente tem. A gente sempre tem que manter essa riqueza da troca e por mais que a gente esteja afastado, a gente compartilhar. A gente não pode estar compartilhando agora junto, mas estamos compartilhando nesse universo online, né? Que agora a gente está desbravando e conhecendo mais.
E muito obrigado, Rê. Você sabe que eu sempre fico muito feliz. Fico muito feliz em saber de todo o movimento que você faz aí em Apucarana, de toda essa luta que você vem desenvolvendo. Eu fico muito feliz de ver os teus stories, ver sempre você engajada, sempre lutando, buscando ajudar as pessoas, dando dignidade para elas, que eu acho que é isso que todos nós precisamos. Precisamos de dignidade, não só de dinheiro, gente. A gente precisa de dignidade para a gente poder desenvolver os nossos trabalhos. Quando a gente pede dignidade, a gente não quer saber só de dinheiro, a gente quer espaço, a gente quer voz, e por isso eu fico muito feliz de saber das novidades da Rê, desejo sempre o melhor para ela, e estou sempre com você, minha irmãzinha de Curitiba. Fizemos essa conexão, Ceará e Curitiba, Ceará e Paraná, e estamos aí. Gente, que delícia, obrigada. Quero agradecer ao pessoal de Apucarana que foi assistindo, o pessoal do Paraná. Para vocês que conhecem pessoais que mexem com cultura, poetas, né? Pessoas da arte culturais, DJ, mexem com produções, né? Tem que conhecer um pouquinho mais da Lerdy Blanc, que ela é maravilhosa. Eu não poderia não convidar o Giovanni, que é um grande parceiro de alguns anos, né, Gil? Então, obrigada por tudo e estamos juntos, né? Sempre, 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 sempre. Beijos. Beijo, Rê, beijo, pessoal. Beijo.